Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros. Entregas e montagens gratuita. Produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Olá, você. Grande abraço, bem-vindo, bem-vinda aqui no canal da Mais TV no YouTube, aqui nas páginas Clarete Coutinho e da Mais TV. Bem-vindo. Terça-feira sempre a gente tem alguém diferente, alguém que faz algo de diferença na comunidade, quer em Siqueira Campos, quer fora de Siqueira Campos. Terça-feira é dia da terça-feira Mais TV Entrevista. Hoje é uma entrevista também bacana, como foi a semana anterior, como aliás tem sido as semanas anteriores. Hoje a gente recebe um personagem ligado à política, ligado à vida e gente que trabalha por sua comunidade, mas também trabalha pela comunidade paranaense. Nesta terça-feira, nós vamos conversar com Adriano Milstead. Ele é o secretário de Habitação, ele era o secretário de Habitação até pouco tempo atrás, da Prefeitura de São José dos Pinhais. Ele é de São José dos Pinhais, passou pelo Norte Pioneiro, passou por Siqueira Campos e a gente aproveitou para conversar com ele. Exatamente neste mês de maio, em que a gente reflete sobre o combate à pedofilia, algo que mancha a sociedade. E ele faz parte de um movimento que trabalha na conscientização, no alerta sobre esse problema tão sério para o nosso país, para a nossa sociedade. Mas antes de eu conversar com o Adriano, eu quero pedir para você se inscrever no canal da Mais TV, acionar o sininho e aqui na página, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ver, ouvir, entender e compreender o que a gente quer tratar, e isso faz parte da nossa vida, é para a nossa transformação. A Mais TV Entrevista abre espaço exatamente para discutir um assunto tão sério e muito importante para a sociedade, política e também neste mês especificamente de combate ao abuso contra menores, abuso sexual contra crianças e adolescentes. Primeiro, Adriano, prazer em tê-lo e por passar em Siqueira Campos, bem-vindo por passar aqui em Siqueira Campos e tê-lo aqui com a gente na Mais TV. Muito obrigado, Coutinho. Primeiro eu quero parabenizar você pela Mais TV, pelo programa de hoje, terça-feira, Mais TV Entrevistas, né? É muito bacana quando você oferece para a sociedade assuntos que são relevantes e podem despertar, né, alguma atenção especial para aquilo que é importante para as pessoas. Então, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento que você vem fazendo aqui junto à cidade de Siqueira Campos e região, né? Porque, cara, isso vai para o mundo, né? Vai embora, né? Vai para o mundo, né? Vamos conhecer um pouquinho de você, então. Você é... Quem nasce em São José dos Pinhais é o quê? São Joséense. São Joséense. E quem nasce em Siqueira Campos? Siqueirense. Siqueirense. Somos, parecidos. Somos paranaenses, né? Paranaenses. O mais importante.
Bem, você é secretário de Habitação, mas ocupou outras pastas na prefeitura? Sim, eu iniciei na Prefeitura de São José dos Pinhais em 1998, já faz algum tempo. Faz tempo. Né? Comecei lá como estagiário, viu? Fiz economia, me formei em zootecnia e um estágio obrigatório do curso de zootecnia. Eu fui buscar na Secretaria de Agricultura da cidade de São José dos Pinhais, comecei estagiário, de lá para cá vim subindo um degrau de cada vez, e já passei por 7 secretarias na cidade de São José dos Pinhais. Fui secretário de Agricultura, secretário de Transporte e Trânsito, secretário de Segurança, secretário de Comunicação, secretário de Governo, chefe de gabinete de prefeito e, por fim, secretário de Habitação e Defesa Civil, que acabei me afastando no último dia 31 de março. Bem, de todas as secretarias, qual que você julga mais importante? Bom, o conjunto delas é importante, né? A Secretaria de Governo é uma secretaria que dentro do município, ela atua nas outras secretarias também. É o chefe da Casa Civil. É como se fosse o chefe da Casa Civil. Guto Silva de São José dos Pinhais. Guto Silva que esteve, inclusive... Teve em Siqueira Campos semana passada, né? Teve por aí, estive com ele também, com o Guto Silva lá em Tomazina. Também, jantamos juntos lá em Tomazina com o prefeito Flávio. Muito bom. Muito bacana. Então é isso mesmo, na cidade é como se fosse um chefe da Casa Civil, se relaciona com o Legislativo também. Isso. Essa relação entre os poderes é feita pelo secretário de Governo lá em São José dos Pinhais. Mas eu fiquei por 5 anos, a secretaria que eu mais fiquei tempo foi por 5 anos na Secretaria de Segurança, que é a Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Nesse período, a Guarda foi considerada a melhor guarda do Brasil, a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, então tenho orgulho de poder ter feito parte dessa história. Aproveitando essa experiência, muita gente fala por que Siqueira Campos e cidades como Siqueira Campos não têm uma guarda municipal. É complexo? Como é que funciona isso numa grande cidade como São José dos Pinhais? Sim, não é algo tão simples e tão fácil quanto, vamos criar a guarda municipal e isso acontece do dia para a noite. Não, isso não acontece assim, tem que ter todo um planejamento, porque existe uma preparação toda específica, o concurso para você fazer o concurso para o servidor público, agente guarda municipal, ele já é diferente de um concurso administrativo. Você vai precisar, agente administrativo, vamos abrir um concurso para cargos efetivos da prefeitura, ele já é um formato diferente. Depois de selecionados os candidatos, existe todo um curso de preparação, uma escola que precisa estar instituída no município. Você vai usar a escola da Polícia Civil ou a escola da Polícia Militar para formação específica do guarda que passou no concurso. Aí depois vem toda a tramitação com relação ao Exército, Polícia Federal, para porte de arma ou não, tem todo um regramento para isso acontecer, para aí a gente colocar o agente de segurança nas ruas com capacidade e entendimento técnico, conhecimento técnico para combater a criminalidade. Hoje a Guarda Municipal, eu tenho orgulho da Guarda Municipal, hoje ela tem poder de polícia. Isso que eu iria perguntar, as limitações da Guarda Municipal. Hoje ela tem poder de polícia, né? É uma conquista pela categoria, é recente, não é uma conquista de muito tempo, é uma conquista recente, qual nós fizemos parte também, e isso valorizou muito o trabalho da Guarda e com certeza ofereceu um melhor serviço à própria população dos municípios que têm as suas guardas municipais. Há conflitos ou não entre as polícias civil, militar e guarda municipal, ou cada um respeita o seu limite? Olha, Coutinho, deixa eu ser bem sincero com você. No início, eu iniciei como secretário da Guarda Municipal, secretário de Segurança em São José dos Pinhais. Nós temos hoje lá próximo de 350 mil habitantes. Eu enfrentei um grande desafio, que foi a integração entre os poderes de polícia, entre os agentes, né, da força policial. Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Existia um conflito. Porque cada um, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil é judiciária, a Militar é preventiva e Sim. também ostensiva. A Guarda Municipal é o quê? A Guarda Municipal hoje é poder de polícia ostensiva e preventiva. Então. A Judiciária continua sendo a Polícia Civil, né? Nós estamos somando junto as forças da Polícia Militar. Em 2013 eu tive dificuldade para fazer a integração, a interação entre as forças policiais. Não era um problema que vinha nos seus comandos.
Do comando, ela acontecia facilmente. O problema era na ponta. E na prática, né? Na prática. Então nós trabalhamos isso na situação local, eu não sei em outros locais, mas na situação local nós trabalhamos isso e hoje existe uma integração muito boa, eu acho que é na grande maioria das cidades que tem guarda municipal, com a polícia civil, com a polícia militar, é uma somatória de esforços. A gente tem que pensar que o problema de segurança, Coutinho, ele é muito grande, muito maior, para a gente ficar tendo conflitos internos, para dizer até onde eu chego, até onde você pode chegar. A gente precisa trabalhar em conjunto. Eu não sei como é, mas deve ser um problema chamado egoísmo. Quer dizer, eu que descobri, eu que prendi, eu que mandei prender. É mais ou menos assim? Mas hoje não mais. Não, né? Hoje não mais. Porque normalmente é um conflito assim, ó. Tipo assim, iniciou lá, querem invadir o meu espaço, vou perder poder, tá ganhando poder. Então, nesse sentido, mas hoje isso já não existe mais. Existe o entendimento, isso na prática, de que um pode somar com o outro. Inclusive, em São José dos Pinhais, quando existe uma situação com a polícia militar que está envolvida e precisa de reforço, e às vezes não tem o reforço necessário dentro do município, a Guarda Municipal dá o reforço. O inverso também é verdadeiro, às vezes a Guarda Municipal está lá, a Polícia Militar dá o reforço, é a somatória para atender as pessoas. Porque a questão nossa é que a gente está precisando de polícia militar, mais policiais civis, militar, cidades como Siqueira Campos, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, tem pouquíssimos policiais, bem menos do que tinha quando tinha menos população. Então, a Guarda Municipal poderia ser um apoio. Pode. Mas tem que ser bem treinado e preparado. Tem que ser. Tem uma responsabilidade atrás da criação de uma guarda municipal. E eu quero te dizer assim, quando se fala que existe falta de efetivo na Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal também, é realidade até hoje. E quando a gente discutia essa questão de poderes, eu vou até aqui, você vai até lá, dessa falta de integração entre os agentes policiais, das forças policiais, eu dizia o seguinte, galera, tem cliente para todo mundo, tá sobrando bandidagem. Tá sobrando. E nós estamos discutindo e disputando, entende? Uma discussão que não tem lógica. Exato. Falta, mesmo a gente integrado, falta. Imagine desintegrado, com conflito. Não, graças a Deus, hoje existe um entendimento e uma integração bem bacana. Se os bandidos se organizam para praticar o crime, é fundamental que o poder se integre para combater este crime. Sim. A estruturação da Guarda Municipal, como é que ela é? De que forma que ela é feita? Bom, ela demanda investimento, né? Porque, veja, você tem que, para ter uma Guarda Municipal, você precisa ter fardamento, né? Uniformizado, existem todos os equipamentos necessários de trabalho, de técnicas do guarda. Nós precisamos ter viaturas, porque precisa ter guarda na rua. Para ter guarda na rua tem que ter viatura que são equipadas, que são customizadas, né? Aí você vai fazer uma apreensão, uma condução à delegacia, a viatura precisa, né, ter o espaço adequado para você conduzir a pessoa que está sobre a sua guarda, investimento em armamento, se ela for armada, controle. Lá em São José nós temos controle de distúrbio civil, então tem todo o equipamento para a gente poder enfrentar qualquer tipo de distúrbio, né, que possa acontecer, para conter distúrbio civil. Então uma preparação, precisa ter treinamentos anuais, treinamentos semestrais. Nós precisamos ao longo do tempo cumprir as exigências da Polícia Federal, as exigências do Exército, para manter os agentes capacitados a estar na rua, se usando do poder de polícia. Orçamento, como é que é? Olha, hoje o orçamento é municipal. E nesse projeto, nesta peça orçamentária, aparece para a segurança pública? Aparece dentro do orçamento local da cidade, do município, tem sim um orçamento específico para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Segurança Social, qualquer nome que seja, sim, específico para os agentes da Guarda Municipal, para todas as ações e atividades que a Guarda exerce. Tem que ter orçamento específico, rúbricas específicas, fichas específicas, para você fazer a manutenção dela e até mesmo pagar os seus profissionais. E quem cuida disso é um secretário de Segurança Municipal? Em São José dos Pinhais, sim.
em outros municípios, ela pode estar atrelada a alguma outra secretaria ou ter um outro nome, né? Em Curitiba, por exemplo, é Secretaria de Segurança Social, se eu não me engano. Certo. Tá? Salvo engano. Lá é aqui. Segurança Pública Municipal. Em São José, Secretaria Municipal de Segurança. A Secretaria Municipal, a nomenclatura que pode mudar. Pode mudar. A função é a mesma. O poder do secretário, como é que é? Ele comanda a guarda. Existe toda a guarda municipal, tem um diretor da guarda municipal que é efetivamente quem ordena. Trabalha diretamente com os agentes de segurança. Tá? Então o secretário ele faz a gestão, porque a Secretaria de Segurança ele tem, além da questão repressiva, ostensiva, tem a preventiva. Então nós trabalhamos lá com defesa civil, com educação para o trânsito. Então a guarda municipal faz outras funções além da repressiva e ostensiva. Ou seja, o secretário ele tem os bônus e os ônus, né? Trabalha-se 24 horas, trabalha em regime de escala, tem que ter central de comunicação, nós temos vídeo monitoramento, então tudo isso acontece dentro da Secretaria de Segurança. E esse crime que aconteceu com o comandante lá da Secretaria de Segurança, como é que foi isso? Já está esclarecido? Foi em São Paulo o crime, é bom dizer que não tem nada a ver com o São José dos Pinhais, ou tem a ver? Não tem nada a ver, foi uma tragédia, né? O guarda municipal Cuxi, né, que estava secretário de Segurança, esteve comigo como guarda, né, foi em relações públicas, trabalhou no Romu, nós temos lá rondas municipais ostensivas, rondas ostensivas municipais. Então, um destacamento da guarda que tem um poder de chegada mais forte, né. Trabalhou também no setor de inteligência, em São José nós temos um setor de inteligência junto à guarda municipal, ela é extremamente, por isso foi considerada a melhor guarda do Brasil, né, na nossa gestão, quando secretário. E o Cuxi, ele assumiu, nessa gestão que se iniciou, a secretaria, e essa fatalidade foi fazer uma renovação do seu visto em São Paulo, de uma moto que tinha comprado há pouco tempo, né, foi querer até num domingo curtir uma viagem para renovar o visto, e acabou sendo abordado, e aí não se sabe bem ao certo ainda como foi essa abordagem com ele na moto, né? Mas parece que já estão, encontraram as pessoas que fizeram, fizeram os disparos, a arma, roubaram a arma, levaram a arma dele, furtaram a arma. Ou seja, me parece que ele foi, no primeiro momento, foi vítima daquilo que a população é vítima o tempo inteiro, o chamado latrocínio. Isso mesmo. Num primeiro momento, é isso que as investigações estão levando conduzindo para este lado aí. Agora, você falou que ocupou por último a Secretaria de Habitação. Sim. Siqueira Campos não constrói uma casa popular desde 2008, 2009. Nós não temos isso. Como é que é essa questão em São José dos Pinhais, que é cidade grande? É mais fácil do que o interior? Rapaz, vou falar para você que é difícil, né? Por quê? Porque o investimento, você para iniciar um empreendimento, não é construir uma casa que custe 150 mil para construir 100 mil, seja ela qual for. Então, quando você vai construir um empreendimento, você tem que falar no coletivo. E aí nós estamos falando de grandes investimentos. E necessariamente precisa ter recurso da União, ter recurso do Estado, porque o município não tem condição, mesmo um município como São José dos Pinhais, de fazer sozinho grandes investimentos na área habitacional. Mas o que em São José nós buscamos aplicar e está sendo aplicado é uma nova política habitacional. Normalmente você acha que Secretaria de Habitação é simplesmente construir 4 paredes. Isso, nós estamos mudando esse conceito, iniciando por São José, que o conceito de habitacional, de habitação, não é só isso. São as pessoas que estão dentro. Às vezes eu pego pessoas que não têm condição de ter responsabilidade de ter um imóvel, porque um imóvel ele traz algumas responsabilidades. Às vezes você traz uma área irregular, que não paga água, não paga luz, você bota num condomínio de apartamentos, daqui tem que pagar o apartamento, viver em uma maneira mais coletiva, e ele não tem essa cultura. Ou ele trabalha com coleta de reciclável, com carrinho, e num apartamento, num condomínio, isso não pode acontecer. E como que fica a renda dessa pessoa que ele não pode levar o seu carrinho e fazer a sua atividade que lhe traz renda para dentro da onde ele mora? O
que acontece com essa pessoa? Ou às vezes você traz um conflito existente lá fora e aproxima esse conflito muito próximo um do outro. Então, quando a gente fala uma nova política habitacional, nós falamos que nós precisamos pensar que dentro dessas 4 paredes existe uma família. Pessoas que se relacionam dentro dessas 4 paredes, que se relacionam com seus vizinhos, que se relacionam com o bairro e se relacionam com a cidade. E é preciso ter renda. Então, o simples fazer as 4 paredes, ok, é um grande passo, muito importante, mas não é o único. Então, a gente trata de um programa de cidadania. Quando a gente projeta, e nós estamos fazendo esses projetos no município de São José dos Pinhais, nós estamos projetando edificações, unidades imobiliárias, mas pensando já na cidadania de quem vai estar ocupando essas edificações. Primeiro está investindo nesta construção e depois nas pessoas. Como é que... Nós estamos fazendo de maneira paralela. Porque vocês têm, a prefeitura tem um levantamento de quem realmente precisa. Isso, maneira paralela. A ideia é nós fazermos de maneira paralela. Tá? Até do que de quem está em áreas de ocupação irregulares. Por exemplo, não sei se aqui em Siqueira Campos tem, mas em São José dos Pinhais, Curitiba, Pinhais, Piraquara, 4 Barras, existem, Colombo, que são grandes áreas de ocupação irregulares. Aqui a gente chama existe um caso de invasão. Né? Então, em São José dos Pinhais, nós temos uma área de ocupação irregular que tem mais de 30 anos, chama-se Jardim Independência. Existem milhares de famílias nessa área irregular. E fazem 30 anos que ela não tem número predial, ela não tem CEP, ela não tem coleta de lixo, ela não tem ônibus, transporte público, e ela não existe legalmente para o município, porque está numa área de ocupação irregular. E não pode investir nada, né? Pois é, e não pode investir nada, está errado. Essa é a nova política habitacional que nós estamos tentando implementar, que estamos implementando no município de São José dos Pinhais. Por quê? Aí eu vou levar a água lá, ela vai ter que pagar a água. Eu vou levar a luz, ela não tem água. Porque não liga a água e não liga a luz. E o esgoto? Como é que essas pessoas vivem? Né? Então, elas vivem numa situação de vulnerabilidade, de insalubridade muito grande, mas o município não pode fazer nada porque ela está irregular. Bom, mas ela está lá há 30 anos. Então nós fazemos de conta que eles não existem. Não, eles existem. O que eles não podem é regularizar onde eles estão. Mas eu posso e deveria, e nós estamos buscando fazer isso lá em São José, é dar uma condição de vida mínima para essa pessoa, seja com o esgoto, com a luz... Mas não neste mesmo local. No mesmo local. No mesmo local. No mesmo Esta, local. então, é uma iniciativa política da prefeitura. De política pública. Política pública. Por quê? Claro. Porque não... a pessoa fica doente e usa o sistema público de saúde. A pessoa tem filho, vai para a escola. O armazém da família, vai no armazém da família. Ela se utiliza do serviço público, mas a gente faz de conta que eles não existem. Então... A ideia de, mas por quê? Porque eles vão permanecer ou vai aumentar a invasão. Então, uma nova política pública habitacional, primeiro, está baseada no monitoramento, na fiscalização e no controle. Nós precisamos estagnar, congelar essas ocupações irregulares, não deixar que mais aconteça. Senão, não existe política pública habitacional que vá resolver o problema. Porque quando eu tiro e coloco faço a relocação deles para uma área adequada, entra outro naquela área. Isso que tem que ser cortado. Ou em outra área. Começa por aí. Então, o primeiro passo, dentro de uma nova política, que você me perguntou, é a construção ou a conscientização? Não. É monitoramento, fiscalização e controle. Esse é o primeiro passo. Então, é isso que a gente precisa entender. Uma política pública de habitação conserta esse tipo de problema, evita o surgimento de novos problemas, e aí a sociedade vai entender e compreender e valorizar o governante que faz isso. Agora, que é possível isto acontecer. E é possível acontecer muita coisa na política. E é isso que a gente quer falar no próximo bloco aqui com o Adriano. Ele era secretário de Habitação, foi a última pasta que ele ocupou da Prefeitura de São José dos Pinhais, foi secretário de Segurança Municipal em São José dos Pinhais, trazendo a sua experiência que é praticado em São José dos Pinhais, que é uma cidade de 350 mil habitantes, mas pode ser praticado em qualquer município, como Siqueira Campos, qualquer município. Basta vontade política, proporcionalmente falando, e juridicamente falando, e politicamente falando,
tudo é possível. O que acontece em São José, acontecer numa pequena cidade. E aí que a gente quer falar com ele no próximo bloco. Ele faz parte, por exemplo, ele preside, é líder de um movimento chamado Movimento Cristão de Conscientização Política, o MCCP. O que é esse movimento? O que ele quer dizer para o cidadão que está longe da política partidária, mas muito mais longe de uma política pública de saúde, de educação, de habitação, de segurança? Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto a gente toma um cafezinho, aquele café gostoso, café Casa Verde e uma água deliciosa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar e também curtir a nossa página para que mais gente possa ver e você também possa ver outros programas que a gente tiver aqui. Dê lá um like, dê lá I like ou eu gosto, vai ser legal. A gente volta já depois do intervalo. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo? Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros, entregas e montagens gratuita, produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta nesta terça-feira conversando aqui com o Adriano Milstedt. Ele é alemão, ele é de São José dos Pinhais, quer dizer, descendente de alemão, né? Alemão, é. Se fosse alemão mesmo, eu não falaria com você tão fácil, não, né? E foi secretário de Segurança Pública, Segurança Municipal, secretário de Habitação
e ele faz parte de um movimento chamado Movimento Cristão de Conscientização Política, o MCCP. E esse movimento fala muito sobre moradia, que é o direito de cidadania, sobre família, e a gente vai conhecer um pouquinho desse movimento agora com o Adriano. Que movimento é esse, como é que ele surgiu e o que é ele, Adriano? Coutinho, veja, o movimento, ele no Paraná é um movimento cristão de conscientização política, como o próprio nome diz, envolve os cristãos, a conscientização e a política. Né? A intenção do movimento é dizer que os cristãos precisam participar efetivamente da política. Eu sou cristão e recebi isso como um presente. Esse é um movimento nacional que começou no estado de São Paulo há quase 15 anos atrás. Ele já está espalhado pelo Brasil e esse presente foi me dado porque eles vieram fazer uma pesquisa no estado para entender qual era a pessoa que tinha o perfil mais adequado para poder representar esse movimento no estado do Paraná. E aí chegaram até mim e me fizeram o convite para presidir o movimento e iniciar o movimento no estado do Paraná. Fiquei surpreso, sei da responsabilidade, mas passou por uma avaliação, depois por um conselho e eu fui aprovado para conduzir o movimento aqui no estado. E a gente está fazendo esse trabalho há perto de 8 meses já, que é divulgando, como cristão, que eu sou, né, divulgando que na política, o cristão precisa participar da política para defender os princípios cristãos. E aqui eu estou falando cristão. Não estou falando evangélico, católico, qualquer outra religião que esteja baseada no cristianismo. Todas elas. Não é uma nem outra, todas elas. Né? Então, é um incentivo dos cristãos a participarem da política atual. Porque senão os valores que nós defendemos enquanto cristãos, eles vão sendo perdidos ao longo das políticas públicas, das leis que vão sendo feitas em Brasília, no próprio município ou nos estados. Então é incentivar nós cristãos a participarmos do processo. Então ele vem com essa intenção, até porque daqui a pouco lá na frente, talvez a gente não vá poder cristão, é baseado em Jesus Cristo, daqui a pouco lá na frente, existem algumas leis tramitando aí, que vão dificultando nós falarmos em Jesus Cristo, seja em culto, seja em qualquer, na própria missa, em qualquer celebração religiosa. Isso não vai demorar e é bom que o cristão fique de orelha em pé e se prepare, porque Jesus já falou, lá atrás ele cantou a jogada, bem-aventurados sois vós que sereis perseguidos por causa do meu nome. Isso vai acontecer, não vai demorar muito como aconteceu no passado. Esse movimento é parecido com o movimento da Igreja Católica, que também tem um movimento cristão, inclusive elegeu deputados pelo meio? Ele é parecido com o movimento da Igreja Católica. Até por sinal, a Igreja Católica participa também do movimento do MCCP, né? Ele não tem bandeira de igreja, dessa questão de religião, só leva o cristianismo à frente. E a intenção é fazer essa mobilização, não em cima de 1, 2 nomes, mas é para a gente participar isso dentro das cidades. Sim. Né? Mas eu não tenho perfil para estar à frente e me colocar como um político. Tá bom, então se mobilize na causa. Adriano, tem um detalhe que eu quero ouvir a sua opinião pelo seguinte, nós temos lá em Brasília a bancada do boi, que representa o pecuarista, a bancada da bala, que representa os policiais. Tem a bancada evangélica, que é os evangélicos, bancadas de católicos, não sei se tem bancada de católico organizada, mas lá o pessoal fala que é a bancada cristã. Aliás, bancada cristã mesmo a gente não vê. Não tem. E eu acho que é uma grande proposta. Tá? Acho que é uma grande proposta. Eu acredito muito que... Bancada de cristãos. Cristãos. Eu acredito muito que no Congresso Nacional, nós cristãos precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos para defender os nossos princípios. Porque isso é um princípio da minha vida, é um princípio da sua. E eu vivo isso. Se a gente vive isso, nós temos que defender. Daqui a pouco nós vamos ter dificuldade. É verdade, é real. É real. E eu digo que a igreja é a última resistência. E nós temos que nos colocar
como resistência. E como se coloca como? Participando do processo. Porque a crítica, Coutinho, simplesmente ficar atrás de um teclado ou simplesmente no celular, criticando aquilo que está acontecendo, concordando, discordando, ele tem um peso, mas é um peso pequeno. E o que você está fazendo além de criticar? Qual é a tua parte? A gente precisa se colocar. Então, essa colocação é que a gente busca incentivar com o movimento cristão de conscientização política. Porque daqui a pouco, vou falar a verdade, nós não vamos poder falar de Jesus mais, na igreja católica, na igreja evangélica. Fica aqui o início, de repente, de uma construção, quem sabe, para a gente poder estar avaliando nesse próximo mandato, né, dos deputados federais que lá estarão, a criação de uma bancada cristã. Mas o verdadeiro, o evangélico e o católico evangélico e o evangélico propriamente dito, me parece que ele está indo muito com o que ouve menos do que ele vê e sente. Ele deixa de escolher deputados ou candidatos que ele conhece por um deputado ou um candidato que ele não conhece, mas que falaram dele por um favor pessoal. Às vezes, você é candidato, eu sou eleitor, te conheço, voto por amizade, mas não por sua competência. Sim. E às vezes eu voto em outra pessoa porque ela fez um favor pessoal para mim. O cristão deve fazer de que forma? Não, o cristão, veja, o que eu penso é que a política, a gente reclama muito do sistema político e como o Brasil está hoje, né? E ao longo de todos esses anos vem acontecendo isso. Que é a corrupção, que é a mentira, que é não ser... na política existe muito, Coutinho, não sei se você concorda comigo, as pessoas se vestem como uma fantasia. Quando elas vão se apresentar para você, como postulando um cargo, uma eleição, sei lá o que for, elas colocam uma fantasia. Se colocam como salvadores da pátria, como nunca tiveram erros, nunca erraram. Cara, é fantasia. Então, na política, isso acontece demais. Então, o que eu acredito como deve ser feita a política? Nós precisamos nos mostrar por inteiro. Nós precisamos mostrar aquilo que os pontos fortes que nós temos e os pontos fracos. Nós precisamos mostrar aquilo que a gente fez de bom e os erros que a gente cometeu. A gente tem que ter, por ter, às vezes, vergonha, porque fica sempre, quando a gente comete um erro, essa sensação, ela é ruim, né? Qualquer segmento. A gente não tem orgulho por ter errado, né? Agora, o erro faz parte do processo. Você não precisa esconder isso. Isso mostra por completo. Nós somos seres humanos, somos homens, erramos. Quer dizer, então quem participa de pleito eleitoral, quem se coloca, postula a buscar um cargo, então esse cara tem que ser perfeito? Não sei. Eu tenho comigo que isso é não mostrar a verdade. Eu já vi candidatos e alguns se elegeram cristão que defendem uma bandeira. Sim. Depois chegou ao poder. Aí vai se sucumbiu ao sistema. Isso. Como é que é isso? Troca, mas eu tô falando isso. Eu cheguei contando isso, apontou o quê? Porque onde é que está a falha no sistema? Ele acaba trocando por um favor pessoal, por algo que beneficia um determinado setor, um segmento lá e vai contra. Você falou isso, certo? Exatamente. Onde eu acho que está o ponto que deve ser mudado e a gente deve prestar atenção. Isso acontece aqui em Siqueira e lá em São José. É quando o eleitor troca o seu voto, seja por qualquer coisa que fosse pessoal e não por um interesse coletivo. E isso acontece. Você sabe que isso acontece muito, né? Então, vou votar porque é uma troca que vai acontecer em benefício próprio. Não, nós precisamos pensar na questão da coletividade. Aí nós podemos transformar essa questão política que hoje está. Senão, não. Mas essa coletividade é só na candidatura ou no mandato? O mandato coletivo? No mandato. Aí depois é a prova, né? Porque aquilo que eu falei para você, a gente precisa pesquisar e entender, porque muitos se vestem de algo, de uma fantasia, e depois tiram essa fantasia e não é aquilo que eles se apresentaram. Aí depois é a prova, o mandato é a prova. O mandato tem que ser a execução daquilo que você está falando, pô. Então, quando eu digo assim, eu já errei na minha vida, né, eu já cometi erros, mas como cristão
Deus nunca me abandonou, sempre me pegou na mão, me levantou, me colocou para cima, disse, olha, você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Isso já demonstra que você está se apresentando verdadeiramente, sem medo. E outra coisa, o cara que vai fazer parte da política, Coutinho, que tiver medo de resolver problema ou de receber crítica, está no lugar errado. Está no lugar errado. É verdade. Seja ela em qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, está no lugar errado, porque está lá para resolver problemas e aceitar as críticas e sugestões. Cristão, candidato cristão, político, uma pessoa que é uma pessoa cristã e se envolve na política, deveria, na tua opinião, se envolver em qual sistema? Socialismo, capitalismo, liberal? Qual mais justo, na tua opinião? Eu sou adepto ao capitalismo. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que cada um tem a sua opinião pessoal. Eu sou adepto à livre iniciativa, à meritocracia, a menos Estado e mais sociedade. Nesse item, não é o perigoso? Porque não há a questão das pessoas frágeis. Não, eu acho, posso entrar nessa Claro, deve. Eu acho assim, vamos fazer uma comparação entre sistemas, mas respeito quem não pensa, Sim. Porque na verdade o cristianismo está aí, o grande segredo, eu falo que na Bíblia é a coisa mais bacana, o que Deus fez, o grande segredo é o livre-arbítrio. Sem dúvida. É o direito de escolha, você é livre para escolher, inclusive se você aceita, né, aquilo que Jesus fez na cruz por nós ou não. Inclusive se você se conduz no caminho que Deus nos mostra, a Bíblia nos mostra ou não. Esse é o grande barato de Deus que nos deu essa oportunidade, que é o livre-arbítrio. Então, por isso eu respeito qualquer opinião que seja contrária à minha, Claro. mas defendo a minha posição. Mas a sua posição, você defende o capitalismo. Por quê? Porque eu entendo que quando nós levamos o socialismo, ou levamos o socialismo como um sistema, eu limito o desenvolvimento de uma sociedade. Eu nivelo ela sempre por um nível que é o menor. Outra coisa que acontece, quando você fala assim, você é capitalista e não é socialista, você é socialista e não é capitalista, quer dizer que tudo que existe no capitalismo é bom e tudo que existe no socialismo é ruim. Não concordo. Eu tenho a tendência e sou capitalista, mas eu quero dizer para você que o capitalismo gera na sociedade uma diferença social. É automático isso. E não foi aí que Deus entrou, quando Deus tirou o povo da escravidão? Não é aí que Jesus entrou, quando ele defendeu os oprimidos e os pobres? Isso. Então é essa situação, concordo? Aí, como é? Então não é porque eu estou do lado de cá que nada do lado daqui serve. Não. Nós temos que ter ferramentas para diminuir a desigualdade social. Porque existe uma desigualdade social que é gerada pelo capitalismo. Então, ferramentas que são do socialismo, que diminuem essa desigualdade social, elas são boas. Você entende que hoje está se colocando, se polarizando essa discussão e dizendo que tudo que está aqui está certo, tudo que está aqui está errado. Tudo que está aqui está certo para esse lado e tudo que está aqui está errado. E eu não concordo com isso. Eu acho que existem coisas aqui que não são certas no capitalismo e existem coisas no socialismo que são certas. O sistema que nós temos hoje no país é capitalista, para alguns selvagens, para outros menos selvagens. Você define de que forma? Selvagem. Hoje o capitalismo é selvagem. O capitalismo também tem a ver com a questão apenas da geração de capital e não da produção de bens. O capitalismo tem que estar baseado na produção, né? Que aí, se um capitalismo baseado na produção e não apenas na produção de capital, mas sim na produção de bens, essa produção de bens vai buscando diminuir a desigualdade social. E outra coisa, quando eu tenho uma desigualdade social, por que existe desigualdade social ou por que é que tem pessoas que têm mais oportunidades e outras menos oportunidades? Está na base. Então, o governante precisa entender que eu tenho que dar as mesmas condições para todas as pessoas. Condições do quê? Condições de educação. A hora que eu tiver o acesso
a formação da pessoa, seja ela desde a sua infância, com as mesmas condições, todos tiverem os mesmos acessos, as mesmas condições, essas diferenças sociais vão diminuir. Falando de educação, sempre ouvi a tua opinião por causa Tá. do nosso tempo. Nós tivemos, nesse governo aí, a questão da educação, como é que você avalia, terminando o governo, o último ano de governo, com escândalos no Ministério da Educação envolvendo supostamente cristãos, Certo. com aquela situação. Certo, veja, cristão, não cristão, de uma religião A, religião B, são todos seres humanos, são homens, passivos a erros e falhas, a cometerem falhas, e cometer, pela própria Bíblia, pecado. Todos são passíveis a isso. Claro. Então, todos os homens estão sujeitos, e nós temos a tendência a pecar. O Tá tempo escrito. inteiro. Está escrito. Claro. Se você deixar de vigiar, meu irmão, o pecado vai acontecer. E se acontece, Por aí isso que o Pai Nosso é um pedido, não é um deixa eu cair em pedido. tentação. Isso. E se deixar de vigiar, vai cair. Se cair, entra a lei dos homens. A lei de Deus está ali para ser cumprida. Mas entra a lei dos homens. Aí entra a lei dos homens. E não é porque você é cristão, porque você não é cristão, porque você é das religiões da matriz africana, é espírita ou é ateu, que você não pode cometer falha. Isso não tem. Nós estamos falando de princípios. Quando a gente defende o cristianismo, é princípios. Que são os princípios, família, todos os princípios, e, sim, a verdade. Você é um pré-candidato a deputado federal ou estadual? Federal. Federal. Que princípios você levaria para o Congresso Nacional? O primeiro, a gente trabalha com diversas bandeiras. O primeiro princípio seria os princípios cristãos que defendem a nossa família, defendem as nossas crianças e defendem o livre culto. Quando se fala em defende família, Sim. defender aonde? Não, a família tradicional. O que significa isso? Significa pai, mãe, filhos. Que isso é a família tradicional, né? Ou o pai é que separou, não, tudo isso é tudo normal. Eu não concordo, por exemplo, como cristão, defendo isso, o casamento homoafetivo. Eu respeito e tenho amigos que são homossexuais, muito amigos, e me dou muito bem com eles. Paulo Apóstolo disse, não conformei com as coisas desse mundo. Isso aí. Mas veja, respeitar não significa concordar. Claro. Ok? Eu respeito, mas não concordo. Mas você acha que uma lei no Congresso mudaria isso? Sim, em algumas situações bem claras. Por exemplo, quando você fala num terceiro banheiro, você está indo contra os princípios da família tradicional. Por quê? Aonde você viu uma criança não ter despertado? Eu sou homem, você é homem, aqui nós estamos em homens, aqui no estúdio, mas uma mulher é mulher, vai no banheiro feminino, outro no masculino. Tem um terceiro que é para todos. Uma criança, você acha que não desperta o interesse dela? Ela não é curiosa o suficiente? Nós estamos formando uma nova geração complicada? Eu acredito que sim. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Você já pensou hoje os filhos? Hoje eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Sou casado, tenho 4 filhos e 2 netos. Hoje nós temos uma dificuldade com os meus filhos. Meu filho o terceiro, ele tem 16 anos. Você já notou que hoje isso é falha nossa, dos pais, que esses filhos estão tendendo a ser individualistas, a ter um mundo e se preocupar só com a sua satisfação pessoal? E isso está acontecendo porque nós permitimos eles aos acessos, todos os acessos que a rede social tem, aos jogos. Hoje a juventude, a infância e juventude, tem dedicado um tempo tão grande em frente de computador e celular jogando, que se eu não tirar o meu filho do quarto, se eu não achar situações para ele executar, resolver, fazer, ele vai ficar dentro do quarto, ele fica dentro do quarto o dia inteiro jogando. E a tendência dele é o quê? Ele não quer se socializar. Ele, na verdade, como seu filho, nossa família, ela deixa se influenciar muito pelas coisas mundanas, menos pelos valores espirituais. É isso, é essa a defesa da família. É esse o problema. A gente tem que compreender, amar, perdoar, não nunca julgar, mas entender que pela palavra de Deus, o mundo tem que ser diferente do que nós estamos vivendo e poderemos viver no futuro. E nós, como os cristãos, temos que ser luz do mundo e sal da terra. Sim. Ser luz do mundo e sal da terra onde está claro, é mais fácil. E onde está escuro, aí você fazer a diferença e ser diferente, aí precisa ter coragem. Adriano, os profetas foram mortos por falar, chamados de loucos por falar,
por falar a voz de Deus. O profeta é aquele que fala a voz de Deus contra todas as injustiças e situações que estamos vivendo nessa sociedade. Nós estamos precisando de profetas corajosos? Nós estamos precisando de cristãos corajosos. Não importa se você é profeta, não importa se você é evangelista, não importa se você é pastor, não importa se você é um simples servo assim como eu. Mas nós precisamos de cristãos corajosos que queiram ser luz e sal onde há escuridão e se coloquem à disposição do plano do que Deus tem para a nossa vida e deixa Ele trabalhar e faça a sua parte. É isso. E assim que a gente faz com o movimento contra a pedofilia. Que nesse dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Pedofilia. Dia Nacional, e a gente tem no MCCP um movimento contra a pedofilia, que é uma cartilha que nós estamos distribuindo gratuitamente, seja nas escolas, seja nas igrejas, nas comunidades, né, que o tema da cartilha, o título é Criança nasceu para ser amada e não abusada. Isso é trabalhar pela família, isso é se preocupar com a família tradicional, né, porque para mim a família é o núcleo da sociedade. E se a família está estruturada, o reflexo é de uma sociedade estruturada. Uma família desestruturada, o reflexo é uma sociedade bagunçada. E dentro da família, o coração são as nossas crianças. Então, se a gente atinge o coração, nós comprometemos todos os outros reflexos. O núcleo familiar e a sociedade e a estruturação da sociedade. Então, nós estamos trabalhando num combate à pedofilia, somos contra a pedofilia e estamos distribuindo esse livro que chama-se Criança Nasceu para Ser Amada, Não Abusada, como eu já disse. E ensina, é um livro lúdico que o pai, o avô, o responsável pelas crianças leem com ela vai entender essa linguagem, vai contar uma historinha bem bacana, depois ela desenha, responde algumas perguntas junto com o pai e mostra para a criança aonde ela não pode ser tocada. E se ela for tocada, o que ela deve fazer. E também conscientiza os pais, os avós e os responsáveis de que a pedofilia é uma coisa muito séria e que o estado do Paraná é o terceiro estado com o maior número de abusos infantil no país. Que de cada 10 crianças, 6 são abusadas no estado do Paraná. E que a denúncia, ela acontece muito pouco. Porque escandaliza a igreja, escandaliza a família. E a mãe, às vezes, porque também existe mulher abusadora. A mãe, às vezes, no segundo casamento, o padrasto abusa dos filhos que ela tinha do primeiro casamento, e muitas vezes ela não denuncia, se submete a isso, porque ela não tem como se sustentar. E acaba a criança, inclusive, às vezes sendo culpada. Mas também está vestida desse jeito, está vestida, ela ela se ofereceu, e a criança paga o resto da vida, porque essa ferida fica para o resto da vida. O abusado de hoje, criança abusada de hoje, pode se tornar o abusador de amanhã. A criança abusada hoje, ela vai se desviar, pode se desviar do caminho, ir para criminalidade, prostituição, pode se tornar uma pessoa com problemas com droga, pode se tornar um traficante. Quando você vai avaliar a causa de tudo isso, foi um abuso, um abuso infantil na sua infância. E é fundamental que todos denunciem, né? Não apenas a família, mas as pessoas denunciar, tem lá o Disque 100, 181 da Polícia Civil, 190, denunciar, porque é uma coisa horrorosa isso, né? Essa pedofilia, esse abuso sexual acontece dentro de casa, familiares. Então, denuncie, não tenha medo de denunciar. É uma pouca vergonha você que faz isso. Uma pouca vergonha você que sabe quem faz isso e não denuncia. Um crime horroroso que não tem o perdão de Deus se não se arrepender e não cometer mais. O Adriano Milstedt, que é desse movimento bacana, Movimento Cristão de Conscientização Política, está entregando cartilha e livro, foi distribuído aí pela cidade. Aonde poderia ser encontrado? Eu vou deixar um telefone aqui, se me permitir, sim, Coutinho, claro. que é o Alessandro, ele aqui em Siqueira, ele tá aqui em Siqueira, morando aqui em Siqueira, e ele é responsável por esse projeto aqui na cidade, tá? Bacana. Vou deixar um telefone aqui, se você quiser tiver interesse em saber um pouco mais sobre o projeto da distribuição desse livro, né, sobre esses valores que nós defendemos, que é da família, combate à pedofilia e cuidar das nossas crianças. Anota aí, é 41, DDD lá de Curitiba, 98458
3978. De repente dá, não sei se trabalha com caracteres aqui. Também. Dá para pôr embaixo lá. Alessandro, 41 98458 3978. Olha, nesse dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual em Crianças e Adolescentes. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data é para lembrar que no dia 18 de maio de 1973, uma menina lá do Espírito Santo, Araceli Crespo, de apenas 8 anos, foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta. Quantas mulheres e quantas crianças não passam por essa situação hoje? Talvez elas estejam sendo drogadas em casa, agredidas em casa, abusadas sexualmente em casa e ninguém faz nada. Então o telefone Disque 100 é fundamental. Movimentos como o Adriano lidera faz muito bem para ajudar. Ler essas cartilhas desse livro. Adriano, por favor, repita o telefone do Alessandro. Vai lá, 41 98458 3978. E deixa eu, um dado, sim, Coutinho, isso foi ontem. Foi aprovado em Brasília, isso foi um bom passo. Precisa muitos outros avançar muito nisso, mas foi aprovado em Brasília e vai para a sanção presidencial a lei que torna crime hediondo morte de crianças menores de 14 anos. Um crime fundamental. Passa a ser crime hediondo o homicídio de crianças abaixo de 14 anos. Tem que ficar na cadeia um bom tempo mesmo. Adriano, obrigado por sua presença, prazer em conhecê-lo, tenha sucesso na sua carreira, na sua pretensão política e que você use a política para o bem comum, que é o objetivo da política, amém, viu? Amém. Obrigado pela oportunidade, né? E que a gente tenha consciência de que nós precisamos cuidar das nossas crianças e zelar pela nossa família. Né? Deus abençoe a todos vocês aí que nos acompanham nessa entrevista e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Né? Que você seja uma luz aí na cidade de Siqueira Campos. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte. É assim, toda terça-feira tem alguém especial para conversar com a gente. Alguém que faz algo pela comunidade. Não importa onde esteja esta comunidade, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Foi essa a entrevista de hoje com o Adriano, mais uma vez, falando e tendo coragem de falar e se colocar à disposição para falar e defender as causas, principalmente da família que mais do que nunca está sendo agredida. E é bom a gente lembrar que quando alguém da nossa família é agredido, toda a família sente-se agredida. E quando toca no coração, como disse o Adriano, é uma criança, a gente se revolta, não aceita e a gente não pode calar. Terça-feira que vem tem mais. Na segunda, Mais TV Esportes. Na quarta, Palavra Aberta. Na quinta, Seus Direitos aqui na Mais TV. Por isso, eu te peço, se inscreva no canal, acione o sininho e aí você vai receber a notificação quando a gente entrar no ar. Também curta e compartilhe a página, dê um like para a gente que é legal a sua participação lá no YouTube e também aqui na página Clarete Coutinho e também na página da Mais TV. Abraço, até terça-feira que vem. Você vai numa entrevista de emprego e torce o nariz pro seu currículo?
Vire o jogo com a Unopar. Aqui você aprende tudo o que precisa para enfrentar um mundo que não para de mudar. De um jeito inovador e exclusivo. Conte com a maior universidade do Brasil para se tornar um profissional completo. Unopar, para você virar o jogo. Nas lojas Fabiani você encontra os melhores produtos com preços e condições especiais para Siqueira Campos e toda a região. Desde a linha de móveis, eletrodomésticos, decorações, enxovais e roupas com as melhores condições para você pagar, parcelas em até 10 vezes sem juros, entregas e montagens gratuita, produtos de ótima qualidade. Nas lojas Fabiani você também conta com a linha de planejados sob medida de acordo com a sua necessidade. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Rua Benjamin Constant, Siqueira Campos.